Olá pessoal, continuaremos com os nossos exercícios utilizando a notação de De Navier-Rattenberg para encontrar a equação geral da cinemática direta do nosso robô. Notem que este exercício aqui ele é bem parecido com o exercício que nós fizemos anteriormente. Porém, existe aqui uma diferença que eu não tenho uma junta na minha base, ok? Não terei movimento nessa base, essa base será fixa. Notem que eu tenho aqui uma junta rotacional, ok? Que possui aqui um θ1 de variação. E tenho aqui uma junta do tipo linear que vai possuir aqui um d2 de variação, ok? Vou trabalhar em cima deste exemplo. A primeira coisa que nós costumamos fazer é localizar o eixo Z de cada junta. Se for uma junta do tipo rotacional, vou pegar o eixo de rotação. Se for uma junta do tipo linear, vou pegar o eixo de deslocamento. Então aqui, ó, eu posso localizar aqui o meu eixo Z saindo do plano, ok? E aqui eu posso localizar o meu eixo Z na horizontal, no sentido para a direita de vocês que estão me acompanhando. Sendo que, olhem só, eu teria um problema. Eu ainda precisaria colocar uma referência na base do meu robô, ok? Eu não poderia utilizar a mesma referência que eu coloquei na junta rotacional, porque ela não consegue chegar até a base do meu robô. Então o que eu terei que fazer? Terei que colocar aqui, ó, uma referência na base do meu robô, que foi essa daqui que eu escolhi, O eixo Z na vertical para cima, o eixo X na horizontal para a direita, e utilizando a regra da mão direita eu vou atribuir o eixo Y, ok? Uma vez que eu coloco os eixos de referência, eu vou analisar o meu robô, mas só um minutinho, Temos aqui, ó, eu coloquei, só atribuir o eixo Z, ok? Inicialmente. Então aqui eu vim e adicionei o eixo X, Que é este daqui, ó. Notem que o eixo X, aqui X1, ele é perpendicular ao Z1 e ao mesmo tempo ele é perpendicular ao Z0, ok? Então eu utilizei essa regrinha. Aqui, olhem só, o meu eixo de deslocamento é esse daqui, ok? Então, eu escolhi colocar a minha referência dessa maneira. Por quê? O meu eixo X aqui, ele é perpendicular ao eixo Z do deslocamento desta junta, e ao mesmo tempo ele é perpendicular ao eixo Z1. Então, eu continuo mantendo as mesmas regras para atribuições dos meus eixos. Só lembrando para vocês que o eixo Y vai sair de acordo com a regra da mão direita. E eu falei para vocês que nós poderíamos ter um probleminha se eu deslocasse este eixo para este ponto aqui, onde eu tenho a minha junta do tipo linear, porque poderia chegar no momento que eu não conseguiria traçar uma reta perpendicular nem aos dois eixos X, o X da junta atual e posterior, para medir ali o deslocamento, e nem conseguiria medir o tamanho do elo, porque eu não conseguiria traçar uma reta perpendicular ao Z atual e ao Z posterior. Então o que eu fiz? Eu peguei esta referência aqui da minha junta linear e trouxe para cima da referência da junta rotacional. Por quê? Porque eu sei que o movimento da junta linear não vai ser afetado quando eu faço esse deslocamento, ok? Então foi o que eu fiz, eu peguei aqui, ó, a minha junta linear e trouxe a referência para cá, em cima da junta rotativa, ok? E aí depois eu coloquei aqui a minha referência, no punho do meu robô. Ele não tem ferramenta de trabalho, mas eu utilizei aqui o punho do robô como a última referência. E aí eu mantive, o eixo Z3, o X3 na vertical para baixo, e o Y, Y3, utilizando a regra da mão direita, entrando no plano, ok? Então este é o primeiro passo para que nós possamos atribuir os eixos. Depois, qual seria o segundo passo? Depois de atribuir os eixos, eu vou pegar ali e colher os 4 parâmetros. E aí eu irei comparar a primeira referência que eu coloquei, em relação à primeira junta, a junta posterior, depois essa junta com a junta linear que é posterior, minha referência posterior, depois a junta linear com a referência que eu coloquei no punho do meu robô. Então vamos lá? Bem, eu tenho aqui, ó, a referência que ficou na minha base, Tá aqui, ó, X, desculpem, X0, Z0 e Y0. Vou comparar com a referência, ok?
que eu tenho aqui, ó, na minha junta, que é Z1, X1 e Y1, tá ok? Ó, se encontra desta maneira aqui, ó. Aí eu perguntaria para vocês, eu consigo medir, né, o deslocamento entre x0 e x1? Sim, eu consigo, através de uma reta que é perpendicular ao x0 e ao x1, que é o próprio z atual. Então, quanto que vale esse deslocamento? Vale L1, ok? Esta altura aqui vale L1, ok? Consigo medir, né, o tamanho do elo, que seria a distância, né, medido por uma reta perpendicular ao Z1, ao Z0 e ao Z1? Não consigo traçar uma reta que seja perpendicular a Z0 e a Z1 ao mesmo tempo. Então, é zero. Então, ó, o Dzinho aqui neste caso, né, desculpa, né, o Azinho, que é o tamanho do elo, vale zero. O deslocamento aqui vale L1, ok? Que eu utilizei ali L1. E aí eu vou medir agora os ângulos. Olha só que interessante. Qual é o ângulo de torção? O ângulo de torção é o ângulo entre o Z atual e o Z posterior. Se eu virar aqui para vocês, ó, vocês conseguem medir facilmente. Este ângulo vale quanto? Ó, vou colocar aqui um em cima do outro para facilitar. Vale 90, ó, porque ó, sai daqui do Z atual para o Z posterior. No sentido, né, anti-horário ou sentido trigonométrico, então o meu ângulo vai ser positivo. Então, ó, mais 90. Perfeito. E qual é o ângulo entre o x atual e o x posterior? Vou virar aqui para mim novamente, ó. X atual e o x posterior. Este ângulo aqui inicialmente é zero, ok? Porém, olhem só, a minha base ela é fixa. Eu não consigo fazer movimento na minha base. Então este movimento aqui é zero e vai continuar sendo zero, porque eu não tenho movimento na base do meu robô, ok? Então aí nós finalizamos a primeira linha dessa matriz que nós iremos preencher, ó. Então está aqui, ó, Azinho é zero, o ângulo, né, de torção é igual a 90 graus, o deslocamento, que é a distância entre o x0 e o x1, vale L1, o ângulo entre o x0 e o x1 é zero, e ele é constante, ele não varia com o tempo, porque a minha base ela é fixa, ok? Então este valor inicial é zero, mas ele também não varia. Eu não tenho variável, tá, nesta primeira comparação, ok? E aí nós iremos, ó, para a segunda linha. Agora eu vou comparar, ó, a minha junta do tipo, né, rotacional com a minha junta linear, ok? Com essa junta aqui linear. Porém, como vocês sabem, eu trouxe essa junta linear para o mesmo ponto de referência da junta rotativa. Isso significa o quê? Que eu não terei como medir uma distância entre o x atual e o x posterior, ok? Porque eles estão no mesmo ponto, eu não consigo traçar uma reta paralela aos dois x ao mesmo tempo. Também não consigo traçar uma reta paralela ao z atual e ao z posterior ao mesmo tempo. Eu não consigo, ok? Então vale zero, tá? O Azinho vale zero, o Dzinho de deslocamento vale zero, e aí eu vou medir os ângulos, ok? Para eu medir os ângulos é o seguinte, olha, qual é o ângulo entre o z atual e o z posterior, que é este daqui, ó. Nós sabemos que vai ter uma relação de 90, mas vai ser mais 90 ou menos 90. Se eu virar aqui para vocês, pode ser que ainda fique difícil de visualizar, ok? Porque eu só tenho aqui o x1 apontando para os olhos de vocês. Coloquem também o x2 para facilitar. E aí vocês verão que o ângulo sai do Z1 para o Z2, ó. Como este sentido aqui é o sentido horário, então eu tenho aqui menos 90, ok? Menos 90. Então, eu vou lá e vou preencher que o ângulo de torção é menos 90. Voltando aqui, ó. Voltando com a minha referência. Qual é o ângulo agora entre o x0, que é este daqui, ó, meu x0, e o x1? Vocês já estão olhando para o z0, que é a referência para que vocês consigam medir, né? Então você já sabe que o ângulo ele sai daqui desculpa, né? Aqui é o z1, tá, pessoal? Então o ângulo vai ser medido de x1 para o x2. Vocês já estão olhando para o z1. Então aqui está ok, ó. Este sentido aqui também é qual sentido? É o sentido horário, então vai ser de quanto? Menos 90, ok? E aí vocês terão que ir lá e preencher a tabelinha de vocês, ok?
Então, ó, eu tenho aqui 0, menos 90, 0, θ1 e menos 90, tá ok? Ah, deixa eu só reforçar aqui. Por que eu coloquei aqui θ1? Simples, pessoal, ó. Eu tenho aqui a junta rotacional, deixa eu só colocar ela aqui, e tenho aqui minha junta linear, ok? Quando eu faço um movimento de rotação em torno deste eixo aqui, significa que essa referência aqui, ó, da junta linear, ela vai se movimentar, ok? Esta junta linear aqui, ela se movimenta, ó, ela faz isso daqui. Significa que este ângulo daqui, ó, ele vai variar. Então, o ângulo entre o x1, o meu x1, né, e o meu x2, ele é de menos 90 inicialmente, porém ele varia com o passar do tempo de acordo com o meu θ1, tá ok? Então, só voltando para cá para explicar melhor o porquê que apareceu aqui o θ1, ok? Agora, eu vou para a minha última referência. Eu vou pegar agora a minha junta linear, que é essa daqui, que está aqui, ó, e vou comparar com a referência que eu coloquei no punho do meu robô, ok? Que é essa daqui. Aí eu pergunto para vocês, eu consigo medir o deslocamento entre o x1, né? Agora eu estou entre o x2 e o x3? Sim, consigo. Quanto que vale? Vale essa medida toda aqui que eu chamei de D2, ok? Mas notem, vamos logo comparar. Como é uma junta do tipo linear, ela vai se deslocar ao longo do tempo. E o meu D2 vai ser o quê? Uma variável, ok? Então o meu D2 é variável. Eu consigo medir o tamanho do elo, que seria uma reta perpendicular, neste caso aqui, ao Z2 e ao Z3 ao mesmo tempo? Não consigo, ok? Não tem como eu passar aqui uma reta que seja perpendicular aos dois eixos, ok? E qual é o ângulo entre o Z2 e o Z3? Mesma direção aqui, mesmo sentido, né? Eles estão na mesma direção e mesmo sentido aqui. São retas, né, paralelas. Neste caso aqui o ângulo é igual a zero, tá? E este ângulo não muda, mesmo que eu aplique aqui o deslocamento linear, ok? Então vamos lá para a nossa última linha. Eu tenho então que o deslocamento é variável, correto? O tamanho do elo eu não consegui medir, então ele vale zero, ok? O ângulo entre o Z atual e o Z posterior, né? O Z2 e o Z3 ele vale zero, mesma direção e mesmo sentido, ok? E nós vimos aqui que o ângulo inicial também entre o x2, né, e o x3, ele inicialmente também é zero, tá? E olhem só, a minha variável aqui é o D2, que é o deslocamento, que é a distância entre o x2 e o x3, tá? E qual é o valor inicial dela, Edson? Eu deixei como D2 mesmo, tá? O valor inicial. Aí nós podemos só voltar aqui na imagem e falar assim, ah, Edson, mas aqui é o mínimo dele. O D2 não pode ser zero, perfeito, ele nunca vai ser zero, o D2. Por quê? Se você colocasse um sensorzinho aqui, ele te daria, no mínimo, este deslocamento aqui que é fixo, mais a variação que você teria com a movimentação dessa junta, ok? Então nós podemos deixar desta maneira aqui, ó, a nossa tabela de de Navier-Rattenberg. Bem, uma vez que você já possui a tabela, qual é o próximo passo? Fazer a substituição nas matrizes, não é isso mesmo? Então basta pegar cada linha dessa daqui e substituir na matriz, que vai dar origem a 3 matrizes, e depois fazer a multiplicação entre elas, sempre obedecendo a sequência. A matriz, né, gerada pela linha 1, multiplicado pela matriz gerada pela linha 2, multiplicado pela matriz gerada pela linha 3, ok? Então nós temos aqui as 3 matrizes que deram origem. Olhem que interessante. A primeira matriz que compara a base do meu robô até a primeira junta, que é a rotacional, é só uma matriz o quê? De translação. Ela só translada aquele valor de altura. Por quê? A minha base ela é fixa, ok? Depois eu tenho uma rotação, né? Que eu estou comparando agora a junta rotativa com a junta linear. Eu tenho uma rotação, aí nota que aparece aqui a matriz de rotação. E depois da junta linear em relação ao punho, eu tenho novamente uma matriz de translação, ok? Que é uma matriz ali que só vai me indicar, na verdade, um deslocamento. Multiplico essas 3 matrizes e chego na minha matriz final. Só lembrando para vocês que a última coluna dessa minha matriz que eu encontrei vai me dar a equação da cinemática direta. O que ela está dizendo aqui?
que x é igual a menos D2 seno de alfa 1. Quem é y? Y é 0. E quem é z? L1 mais D2 cosseno de A1. Aí vocês olharam aqui, mas como assim, Edson? Y é igual a 0? Sim, y é igual a 0. Por quê? O movimento que é feito aqui, né, é somente este movimento aqui, ó. O meu robozinho só faz este movimento, né, e um movimento linear alongando ou diminuindo o braço. Então, o movimento só é feito aqui entre o eixo x e o eixo z. Não existe movimento em relação ao eixo y, tá ok? Este robozinho aqui, ele é bem limitado. Ele só se movimenta, na verdade, ó, neste plano aqui, e avançando e recuando, ok? Então, por isso que o y foi igual a 0. E nós já sabemos que as 3 primeiras linhas agora dessa matriz, ela vai me dar aquela informação sobre o ângulo de ataque da minha ferramenta. Cada posição que a minha ferramenta se encontrar, vai ter ali um ângulo de ataque. Lógico que dependendo do robô e dependendo da complexidade deste robô, o ângulo de ataque pode ser ajustado de acordo com os valores que vocês colocarem nas juntas, tá ok? Sejam elas, né, juntas lineares ou juntas rotacionais, tá ok? Rotativas, tá ok? Então fechamos com este exercício, né, de hoje, a resolução e a interpretação da matriz final que nós chegamos.